Bom, hoje a analista de política Renata Agostini está aqui comigo no estúdio em São Paulo. Bem-vinda, Renata, né? Primeira vez você comigo aqui no estúdio do Visão CNN. Bom, a gente viu aí que o presidente falou sobre muitos assuntos. Vamos tentar organizar aqui para a Renata poder comentar, porque tem muitos tópicos aí, Renata. Então, a gente tem tópicos de economia, de flexibilização, né, das restrições ao Covid, falou de China. Vamos começar, então, pela economia. Ele reforçou aí, então, apoio a ministros e disse que não abre mão de dar prioridade à economia. Verdade. Boa tarde, Carla. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Exato. São diversos assuntos, mas eles estão conectados, né, Carla? Porque nesse momento, quando a gente pensa na crise sanitária, no avanço da Covid, ou esses cálculos de se eventualmente a gente vai ter uma segunda onda, isso tem, claro, um reflexo direto na economia, que foi o que a gente viu ao longo de todo esse ano de 2020. O presidente Jair Bolsonaro segue nessa linha de defesa de que o país não aguenta medidas de restrição mais dramáticas a partir do ano que vem, por causa da economia. E ali a gente viu ele fazendo um comentário sobre o impacto do pagamento do auxílio emergencial na dívida pública. De fato, isso aconteceu. A gente teve, inclusive, uma autorização especial do Congresso ao longo de 2020 para que o governo pudesse gastar mais do que previsto e não respeitasse, então, as regras fiscais, né? Como a gente sempre fala, do teto de gastos. Esse efeito existiu. Agora, o que preocupa mais a equipe econômica não é tanto esse gasto adicional que ocorreu com o auxílio emergencial. A equipe econômica não quer, né, que haja essa prorrogação, mas o efeito das medidas de restrição na economia como um todo, ou seja, as pessoas, os restaurantes, os bares, as lojas fechadas, então você não tem aí, claro, a economia andando como ela anda normalmente. E esse é, claro, um reflexo que você tem na venda de produtos, especialmente no setor de serviços, que é o que tem o maior impacto na economia. Esse é o principal ponto de atenção hoje da equipe econômica. Agora, o que a gente vê em outros países do mundo, especialmente na Europa, que está lidando com esse problema, são os líderes, os governantes, os presidentes, tendo de lidar justamente com esse dilema. Como você encontra, então, um meio termo entre preservar o maior número de vidas possível, em preservar a capacidade do Sistema Único de Saúde, né, que foi o que se teve de lidar ao longo desse ano, especialmente no primeiro semestre, e o impacto para a economia. Esse é o dilema que está posto, Carla. Agora, essa prioridade para a economia e a gente entrando aí numa discussão com o nosso principal parceiro econômico, porque a gente viu que ele falou de China também, né? Exato. Segue esse chique-puxa, né, entre o governo Jair Bolsonaro e o governo da China, que é o nosso principal parceiro comercial, é responsável por uma parcela importantíssima de investimentos no Brasil. Não é só um grande mercado comprador, né, um grande mercado de destino dos produtos brasileiros, mas também responde por investimentos importantes no Brasil, que é, inclusive, algo que o governo brasileiro conta muito para a retomada. A escolha até o momento do governo Jair Bolsonaro foi não colocar na rua um pacote robusto de investimento estatal por causa dessa preocupação que o presidente Jair Bolsonaro colocou, né, com a dívida, com a situação fiscal do país. Portanto, precisa de dinheiro lá de fora e a China é, sim, um grande investidor. O presidente Jair Bolsonaro estava comentando agora especificamente dessa, digamos, última rodada que houve de polêmica e capitaneada pelo filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, que não é somente filho do presidente da República, mas também faz parte da Comissão de Relações Exteriores. E aí a gente acompanhou nos últimos dias declarações, novamente, né, declarações desastradas por parte de Eduardo Bolsonaro, que essas declarações causaram ali um desconforto muito grande no governo chinês. Agora, é importante pontuar que não se trata do primeiro episódio e tampouco algo circunscrito à figura de Eduardo Bolsonaro. A gente tivemos, né, episódios de integrantes do governo Jair Bolsonaro criticando a China e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que agora, recentemente, em toda aquela polêmica em relação à vacina Coronavac, que disse que o governo não ia comprar por causa de onde a vacina era feita. Então, uma relação direta ali ao governo chinês, Carla. E Ernesto Araújo também colocando um pouco mais de lenha na fogueira. Tivemos aí realmente um grande, né, quiproquó. Um caldo, né, que diplomaticamente realmente é muito ruim. Daqui a pouco a gente vai voltar, tá, Renata? A gente vai falar também sobre outras declarações do presidente Bolsonaro, fazer uma análise, mas não sai daí. Daqui a pouquinho a gente fala, tá bom?